Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre Wuthering Waves. Bom, de maneira resumida por enquanto. Lembrando que as informações nesse vídeo são baseadas no beta, mas eu espero que te ajude um pouquinho. No jogo, temos um total de 17 personagens jogáveis, os Resonators, separados em raridade de 4 estrelas, com 9 personagens, e os 5 estrelas, que são o protagonista, chamado Rover, 5 do banner padrão e 2 limitados. Inclusive, acabamos de ter a confirmação que a personagem Jinxie vai ser jogável. Vamos aguardar a live para ter mais informações sobre ela. Cada personagem possui seu elemento, e temos 6 no total. Aero, Eletro, Fusão, Glácio, Havok, a Devastação e Espectro. Os elementos possuem um papel importante no endgame, pois eles ditam a resistência dos inimigos, e algumas sinergias de time, como a Eileen e o Cálcaro, ou Calcharo, eu ainda não sei pronunciar o nome dele. Enfim, os elementos não interagem entre si. Para aumentar o nível dos personagens, é utilizado as poções, que são obtidas em missão, baús, eventos e o uso da estamina, que são os Wave Blades. Quando os personagens atingirem o nível 20, 40, 50 e adiante, será necessário um outro item para desbloquear a sua ascensão e continuar subindo seus níveis. O nível máximo que você pode acendê-los é baseado no seu nível de mundo, chamado Fase do Solaris 3. Todo personagem tem um clássico ataque básico, carregado, uma skill, mas no Wuthering Waves temos o diferencial do circuito de ressonância, o Forte Circuit, pode ser ativado usando as habilidades certas, como segurar um ataque carregado, por exemplo. E os QTS, que são chamados de Intro e Auto Skills. A Intro é a skill de entrada do personagem em campo, geralmente é um ataque. Outro é a saída do personagem, que pode buffar o dano do próximo ou realizar um ataque assim que sair do campo. No menu de habilidades, você pode aumentar ou desbloqueá-las com materiais obtidos na dungeon do desafio da Forja e materiais dos mobs de mundo aberto. Depois de certo nível, será necessário um item de boss semanal, temos o Scar e a Tartaruga, mas você só pode obter um deles por semana, então verifique qual seu personagem vai precisar antes de desafiar o boss. No começo do jogo, não é recomendado gastar estamina nas dungeons para ter XP de personagens e dos ecos, já que você vai obter esses recursos fazendo as missões e explorando o mundo aberto. É melhor gastá-la nos bosses. No jogo temos a esquiva perfeita, quando é realizada no momento certo, recupera um pouco da sua estamina, e temos os parries, que retiram boa parte da barra de ressonância dos inimigos, é a tenacidade ou postura deles. Quando é quebrada, o boss fica stunado por um tempo, indicado pelo medidor amarelo na barra de ressonância. As skills de entrada também tiram bastante dessa ressonância dos bosses. Cada personagem utiliza um tipo de arma, e temos 5 no total: espada, espada longa, pistola, retificador e manoplas. As armas possuem um status principal de ataque, um substatus e um efeito secundário. Esse efeito pode ser aprimorado utilizando as cópias da mesma arma com o refino. Nas recompensas de pré-registro, vamos ganhar um seletor de armas 4 estrelas. Também temos as armas 4 estrelas da Forja com este NPC na cidade, utilizando os minerais do mundo aberto e dos chefes semanais. Os ecos são outra parte essencial do equipamento do personagem. Eles são as projeções dos inimigos, monstros que derrotamos pelo mundo. Funcionam como armadura ou acessórios, com atributos para amplificar os status do personagem, e tem um extra bem legal. Você pode se transformar num eco equipado no primeiro slot ou invocá-lo para atacar, obter materiais do mundo aberto e até dançar. Mas atenção, ao usar os ecos em combate você não tem iframes, ou seja, mesmo se você usar o eco, você vai levar um dano. Com exceção do eco da tartaruga que cria um escudo para o seu personagem. Farmar os ecos pelo mundo aberto não gasta estamina, e você também pode farmar no co-op, mas é preciso um material para upá-los e outro para adquirir seus substatus. Esses vão consumir sua estamina e paciência depois de revelar um status não desejado. Não podemos usar um eco não upado como XP para outros, mas, segundo os devs, vamos poder reciclar 5 ecos para obter outros aleatórios.
Temos 5 slots de Echo. O equipado no primeiro slot tem 2 status principais e sua habilidade ativa, mas não tem substatus. Eles são separados em ranks, que são a raridade, que vai do 2 ao 5, e temos as classes que ditam seus custos. Todo personagem tem a capacidade de 10 de custo, podendo ser aprimorado até o 12 com o Databank. Os Echos nos outros 4 slots possuem 2 status principais e 5 substatus. O status de cima é aleatório, enquanto o de baixo é fixo. É preciso upar o Echo para revelar seus substatus a cada 5 níveis, utilizando o Tuner. São gerados aleatoriamente, mas têm valor fixo. Somente os valores dos status principais aumentam conforme o nível do Echo. Os Echos possuem conjuntos, chamados de efeito sonata. Equipar Echos do mesmo conjunto vai fornecer um bônus adicional, de 2 a 5 peças. Temos 9 efeitos sonata atualmente. Alguns Echos podem possuir apenas um set, enquanto outros podem ter de 1 a 3 sets aleatórios, determinados na sua captura. O Databank é um sistema muito importante para a sua progressão no jogo, pois ele dita a sua taxa de absorção dos Echos, a raridade e o limite de custo, além de fornecer estamina máxima para seu personagem. Para subir de nível, você tem que capturar Echos diferentes em cada raridade. Acesse o menu dos monstros no Guidebook para rastreá-los. Você precisa ter todos os Echos registrados na raridade roxa para atingir o nível 15 do Databank, e a partir daí, você vai desbloquear os Echos dourados. Não vale a pena upar os Echos antes do rank 5, ou seja, a raridade dourada. Aliás, a quantia de XP acumula com os ranks dos Echos. Busque os Echos de Elite vermelhos pelo mapa. Eles são garantidos de dropar um Echo dourado, mas eles não respawnam. Antes de matá-los, chame um amigo no co-op para ajudá-lo também e todos vão ter um Echo dourado. Os Shiny Echos, chamados de Phantom, contam como um novo dado para o Databank. No CBT2, eles spawnavam em locais fixos e só tinha 6 Shinies, infelizmente. Inclusive, você conseguia comprar alguns através da loja nos modos indie game. Moshi. Servidor do Discord na descrição. Temos dispositivos que auxiliam na exploração do mundo aberto. Um scanner, que ajuda a detectar baús e pontos de interesse para puzzle. O gancho, que te ajuda a dar aquele pulinho extra. E esse levitador, que só serve para puzzles, eu acho. Ou não. Ao completar desafios e abrir baús pelo mapa, você vai obter os fragmentos de madeira para trocar na lojinha da cidade principal e obter materiais de XP para o seu personagem e os Echos. Você também vai encontrar os caskets pelo mundo aberto. Sempre colete-os e marque o local onde você achou para levar a um NPC e trocar por XP, Astrid, a moedinha gacha, e cópias da sequência do Rover. O crafting desse jogo tem um sistema de proficiência. Ao sintetizar materiais, você aumenta esse nível e recebe recompensas como mais XP e Astrites. As diárias no CPT2 eram baseadas em pontos de atividade ou 4 missões que mudavam no reset do servidor. Para obter os pontos, você só precisava completar tarefas simples como upar um Echo, cozinhar, aumentar o nível de uma arma e por aí vai. É bem rapidinho. O multiplayer era liberado após o nível de Neon 25 no CBT2, mas acredito que eles vão diminuir esse requisito. O co-op tem um limite de 3 jogadores por mundo, mas não tem limite de nível que um jogador pode se juntar ao mundo do outro. Ou seja, você pode ter um amigo nível mais alto sem problema e vice-versa. Os materiais de mundo, as plantas e minerais do host, não são compartilhados, mas os echos e drops de monstros são. Lembrando que os drops de echo vão depender do nível do databank individual de cada jogador, com exceção dos shinies e os echos de elite. A distância não influencia os drops de echos e dos bosses, cada jogador pode ficar em um canto diferente para enfrentar o monstro, que eles ainda vão estar lá. Infelizmente, certas missões são bloqueadas no co-op e o progresso de exploração de mundos, os baús e os puzzles não são compartilhados.
No Wuthering Waves temos 3 modos endgame: a Torre da Adversidade, o Holograma Tático e as Profundezas do Reino Ilusório. O modo da torre é desbloqueado após o nível de Neon 15. Seu objetivo é derrotar um grupo de inimigos o mais rápido possível. Ao completar um estágio, você receberá de 0 a 3 estrelas, dependendo do tempo que levou para derrotar os inimigos. Quanto mais estrelas você receber, maior serão as recompensas. A torre é dividida em 3 partes. A zona estável tem 4 estágios e oferece uma recompensa única de resgate de Astrites. A zona experimental tem 8 estágios e também é uma recompensa única. Agora, a zona de perigo são 10 estágios e essa tem um período de reset. Só que ainda não é confirmado no lançamento se vai ser 7 ou 15 dias a cada rotação. Esse modo utiliza de um sistema de uso dos personagens, o Vigor. Cada personagem começa com 10 de Vigor e cada estágio vai ter um requisito de custo. Ou seja, tem um limite máximo de quantas vezes você pode usar o mesmo personagem para completar os estágios. Profundezas do Reino Ilusório é desbloqueado no nível de Neon 23. É um modo roguelike onde o jogador seleciona um Resonator para se aventurar dentro de um mundo simulado e coletar buffs aleatórios, desbloqueando skills únicas e um eco escolhido para aprimorar também. Tem muita liberdade de experimento nesse modo. Lá você também pode escolher um personagem de suporte que apenas irá liberar o Supremo ao trocar, pois seu foco é o personagem solo bem bufado junto com o eco. O Holograma Tático é desbloqueado no nível de Neon 27. É um desafio único de boss, com cada estágio diferente fornecendo novos movesets e recompensas a cada conclusão, e níveis de dificuldade aumentando. No CBT2 haviam 4 chefes diferentes, cada um com 6 níveis de dificuldade. Concluir esses desafios pela primeira vez vai recompensar com materiais relacionados ao eco, e depois disso você pode gravar um tempo recorde. No CBT2 era possível obter uma arma 5 estrelas gratuita no nível de Neon 45, mas não sabemos se isso vai se manter no lançamento, né? Damn, what is that, bro?